doutora. Bom dia, Bom tudo dia. bom? Bom dia a todos os presentes. Temos mais alguém para entrar na reunião ou você já está completa aí com a sua assessoria? Já estou. Doutor Júlio, apareça aqui, dê um oi aqui. Olá, boa tarde. Bom dia, velho. A É Cristiane bom está dia, chegando. é bom dia e meio, né? Porque aí vocês ainda são 11 e pouco, e aqui nós já somos meio-dia e pouco. Então, bom dia e meio para nós. Bom, em Isso. primeiro lugar, em nome da nossa diretoria federal e também da nossa diretoria estadual, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos apresentando aqui, mesmo de forma singela, parte dos nossos projetos que estão em fase de implantação no Amazonas. Eu já quero adiantar que, se formos falar dos nossos projetos, nós ficaríamos aqui talvez o resto do mês, porque são 246 portais de internet para explicar os nossos projetos, só os no Brasil, com mais 36 do continente africano. Então, nós vamos aqui pontuar aquilo que eu acho interessante para a Secretaria de Mulheres. É esse o foco da reunião? Só me corrige para que eu não saia desse tom. O assunto É, aqui é benefício a mulheres. isso. Nós somos da Ouvidoria da Mulher, que não é secretaria, né? Nós somos da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, a nossa finalidade, eu sou a diretora, né, Ana Paula, da Ouvidoria da Mulher, e a nossa finalidade é atender todas as mulheres vítimas de violência, tanto do nosso tribunal, quanto de todos os órgãos estaduais e municipais que são fiscalizados pelo tribunal. Então, nós atendemos essas mulheres vítimas de violência e também atendemos as mulheres vítimas de violência, da população em geral, que são atendidas por esses órgãos públicos e, de algum modo, sofreram violência dentro desses órgãos, tipo a violência obstétrica. Então, a violência obstétrica na maternidade pública ocorre bastante, e a gente também atende esse público. Então, de um modo geral, são mulheres vítimas de violência. Tá bom, então vamos direto ao ponto, tá? Tá. Nós temos a previsão de construir 4 sedes do projeto Social do Cidadão em Manaus e mais 11 sedes distribuídas regionalmente em municípios que possam nos dar a cobertura acima de 200 mil habitantes. Isso já está mapeado, os municípios já foram praticamente selecionados e nós já estamos falando em cessão de direito de uso de terrenos para que as obras possam começar. Nós somos uma instituição diferenciada, temos mais de 10 mil diretores, todos com formação universitária, então não é aquela característica costumeira de instituições sociais que tira o CNPJ hoje e amanhã está pedindo dinheiro para o governo. Então, em primeiro lugar, eu já quero deixar claro aqui, o nosso estatuto proíbe emendas parlamentares, convênio que envolvam dinheiro do governo. Nós somos uma ONG e temos o orgulho de dizer que somos uma ONG com um tio em cima do N. E esse tio em cima do N é para lembrar as ONGs que elas são não governamental. A partir do momento que nós chegarmos com este arsenal de sedes aí, que são 13 ao todos, e dependermos do governo, nós passamos a ter todos os problemas que o governo tem e passamos a ficar presos na mão do governo, e a nossa instituição surgiu há 34 anos para nunca ficar presa na mão do governo e para ser aquilo que elas realmente têm que ser. As instituições sociais foram aprovadas e surgiram para ajudar o governo e não para onerar o governo. Então, eu acho que mais ou menos eu já deixei aqui qual é o perfil da nossa instituição. Agora eu vou focar em qual é a solução que nós estamos apresentando para vocês. Então, mais uma vez, eu quero sem milímetros. Eu não estou aqui para ofender o governo nem federal, nem estadual e nem municipal.
Nós estamos aqui para fazer aquilo que, ao longo dos séculos, eles não estão conseguindo fazer, então vocês nos desculpem. Mas nós entendemos que o governo está totalmente preparado para chegar depois. Ele chega depois do feminicídio, ele chega depois da agressão, ele chega depois do vício, ele chega depois do crime. E a pergunta aqui, até agora, nesses 34 anos de atuação no social, ainda não nos responderam, tá? É quando que alguém do governo vai chegar antes e como eles iriam chegar antes. Então, nós, quando criamos esse nosso projeto há 34 anos atrás, nós partimos da primícia de que você não pode cobrar das pessoas aquilo que você não deu às pessoas. Para tudo que nós vamos fazer nesse mundo, temos que estar preparado. Para ser advogado, você tem que fazer uma faculdade, passar na UAB. Para você ser médico, você tem que estudar. Vocês, para estarem me atendendo aqui, tem toda uma carreira por trás disso. E eu, para fazer essa apresentação, tenho todo um trabalho. Agora, me respondam uma pergunta. A coisa mais importante que nós precisaríamos estar preparados e saber antes de fazer é a única que nós não precisamos de absolutamente nada. Ou pesar mais do que 47 quilos e contar com uma autorização judicial e um laudo médico, ou ter mais de 18 anos e simplesmente casar e constituir uma família. Então, nós partimos do pressuposto que nós tínhamos que restartar o país, no caso o Brasil, hoje já temos ramificações no continente africano e também na Europa. Mas nós temos que restartar o ser humano para essa necessidade de melhor nos prepararmos para fazer o que mais importante, que é a constituição de uma família. E aí, é claro, foram 3 anos de estudo para descobrir isso que nós acreditamos ser a solução. Nós acreditamos que para um ser humano hoje ser produtivo, ser um bom filho, um bom marido e um bom pai, e a mulher também, eles carecem de conhecimentos que eles não têm, e o país não tem aonde dar a eles esses conhecimentos, que grande parte das pessoas que estariam dando esses conhecimentos também não os tem. E aí nós desenvolvemos o que chamamos de cursos vivenciais. São 13 matérias: psicologia, primeiro socorro, vocações e aptidões, estética corporal, sexologia, saúde, administração conjunta do lar, cidadania. Essas matérias foram compactadas em curso de 16 horas, dividido em 4 aulas, uma aula por semana, por causa da carga de informação, que é muito grande. E não adianta você dar tudo isso em uma semana, que a pessoa não vai conseguir assimilar. Começamos esse nosso trabalho e o fazemos há 34 anos e o resultado é fantástico, porque tudo aquilo que você coloca na mentalidade de uma pessoa, nunca mais você tira. E aí você realmente está criando pessoas em condições de entender o que acontece no país. Estas mesmas pessoas são aquelas que elegem os nossos representantes. Então, o nosso curso, ele foi direcionado para adolescentes. Só que nós estendemos um pouquinho a idade dos adolescentes. No Brasil, nós temos uma adolescência hoje que vai de 14 a 100 anos de idade. E quem achar que nós exageramos, é só assistir TV Câmara, TV Senado, e vocês vão ver uma série de adolescentes lá com 80 anos, falando hoje uma coisa e amanhã é outra. E o que é adolescência? Adolescência é exatamente isso. Você leva seu filho na escola, ele quer ser professor, leva no dentista, ele quer ser dentista, passa um caminhão de bombeiro, ele quer ser bombeiro. Aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo lá e o nosso país está na mão de adolescentes. Então, esse nosso trabalho
Ele não existe se as pessoas não participarem de pelo menos 3 dos nossos cursos, que é cidadania, psicologia e crenças. Quem não é cidadão, ao nosso ver, não serve para nada, nem para ser um bom profissional, nem para ser um bom pai, um bom... Ele não é nada. Se ele não tiver noções de psicologia, ele não consegue se comunicar nem dentro da casa dele, que dirá no trabalho dele. E se você não der um curso de crenças, para tirar da cabeça dele todas aquelas crenças negativas que o acompanham desde o nascimento, você não consegue plantar nele crenças positivas, que é exatamente esse é o nosso trabalho. Então, agora vamos falar do prédio, tá? Vocês já entenderam aí, eu acredito, como que nós... Só um parênteses, da parte inicial que o senhor falou, eu acho muito importante também participar de uma parceria como essa, que não envolva recursos governamentais, até mesmo porque nós, enquanto Tribunal de Contas, nós fiscalizamos governo e prefeituras. Então, realmente, para a gente é importante parcerias que não envolvam recursos, justamente para que não comprometa a nossa idoneidade, a nossa imparcialidade enquanto Tribunal de Contas. Então, essa parte é importante, como o senhor colocou no início, então essa parte é importante. Tá. Então, nós estamos no mesmo caminho, tá? Então, Sim. agora vamos falar dos prédios. Nós carecemos de terreno com 400 metros para construir os nossos prédios. Não fomos nós que criamos as leis, elas já existem, e esses prédios podem ser construídos em áreas cedidas. É evidente que precisa de um projeto de lei municipal, sancionado. Conhecemos todos os caminhos que se façam necessário, e essa é a nossa proposta para as prefeituras. Nesses prédios, nós trabalharemos com 7 diretores, um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito e 3 de outras formações que vão ficar à frente da diretoria de socialização e ressocialização, que é voltada a familiares de encarcerados, diretoria de saúde e diretoria de educação. Tudo que eu estou falando aqui, nós contamos com os reconhecimentos máximos, tá? Conselho Nacional de Política Criminal, Conselho Nacional de Educação, Ministério Público, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Então, nada do que eu disse aqui não tenha documento que nos qualifique para até mesmo os cursos vivenciais que eu falei anteriormente. Nós temos o reconhecimento do Conselho Nacional de Educação, que literalmente choraram no dia da apresentação, literalmente choraram, porque gostariam de incluir na grade curricular, mas não é possível, porque é uma informação muito vasta. Esse material todo está na internet, material didático, os reconhecimentos, tudo que eu estou dizendo aqui está na internet. Esses prédios que eu estou dizendo aqui, teremos 4 em Manaus e mais 11 em outros municípios do Amazonas, cobrindo o Amazonas inteiro, eles têm uma única sala de aula para 50 pessoas. Nessa sala de aula, nós ministramos um curso por semana. Só que nós temos turnos da manhã, tarde e noite. E sábado nós temos manhã e tarde. Nós atingiremos 900 pessoas por mês em cada uma destas nossas sedes. A nossa previsão é, em 10 anos, trocar pelo menos 40% da população do Amazonas. É assim que nós vemos. Todo esse trabalho é feito com patrocínio, empresas e até mesmo políticos. Nós não temos nenhum tipo de problema em ele pegar a emenda parlamentar dele e patrocinar um curso. Eles não patrocinam shows artísticos, eles não patrocinam tantas outras coisas, é só mudar o nome. Ao invés de chamar emenda parlamentar, chamar patrocínio. Não temos nada contra uma prefeitura também que patrocinar um curso. É só mudar o nome de convênio e de parceria para patrocinar
patrocínio. Nós nos mantemos o tempo inteiro como uma instituição social, mas nós temos uma visão empresarial dos nossos projetos. Nossos projetos têm viabilidade econômica, têm business plan, tem tudo o que se faz necessário para o projeto funcionar e não pode ficar na mão do governo, porque amanhã o governo atrasa o pagamento e você passa a fazer tudo aquilo que ele realmente quer que faça. Vocês, dentro das atividades de vocês, praticamente veem isso acontecer em tempo integral. Instituição hiper, mega bem intencionada que começa e daqui a pouco vai à falência. Então, não é esse o nosso objetivo. Os prédios também não são construídos com verbas governamentais. Eles são construídos através de títulos de comendadores. Nós temos mais de 1.000 comendadores, artistas, jogadores de futebol. E, no caso da Amazônia, nós já estamos negociando com embaixadas e com outros países. A Amazônia é a cereja do bolo no mundo. Qual país não gostaria de ter o nome deles estampado na frente de um prédio deste para a eternidade? Vamos falar em custo? Nós estamos falando aí um prédio desse, chave na mão, funcionando, R$ 1 milhão. Vamos fazer alguma comparação rápida? Só na troca de imóveis do Palácio do Planalto gastou-se 26 milhões. Significa que só com o dinheiro que se gastou para trocar os móveis no Palácio do Planalto, nós resolveríamos o problema do norte no Brasil. São 13 sedes no Amazonas, 4 no Acre, 3 em Rondônia, não, Rondônia 6, 3 em Roraima. Com esse mesmo dinheiro, vocês têm noção do que é resolver um problema de uma região inteira. E eu ainda não falei nos valores disponíveis por outros países para serem investidos no Amazonas, mas nós já temos diretores trabalhando isso. Então, a nossa proposta com relação ao Amazonas é exatamente esta. Esta sede tem, cada uma delas tem capacidade de ministrar 900 cursos mês. Isto sim, você está trabalhando na violência doméstica, você está trabalhando no feminicídio. Sabe como? Antes. Porque se você preparar bem, o homem ele não vai agredir a mulher. Porque o que nós assistimos pela mídia dá a impressão que o homem saiu de casa para ir trabalhar, voltou do trabalho, espancou a mulher, bateu na filha e foi para o boteco beber. Na realidade, não é isso. Nós temos 34 anos de experiência e nós sabemos que a agressão é o último dos estágios. Essa agressão começou lá atrás e não foi tratada. Então, esse nosso prédio vai tratar a agressão. Não interessa para nós a separação do casal. Interessa para nós prepará-los para continuarem vivendo de forma harmoniosa. Eu não estou aqui para defender o homem, porque eu não sou machista. Também não estou aqui para defender as mulheres, porque eu não sou feminista. Eu sou presidente de uma instituição que visa combater a violência doméstica. Só que eu trabalho antes de que ela aconteça. Depois que a violência doméstica já aconteceu, não é mais um problema social, é problema de polícia. Aí quem tem que cuidar é o Estado. De uma certa forma, eu posso falar com tranquilidade sobre o novo Código Civil, pelo menos até hoje, como ainda não foi aprovado o próximo, eu sou o advogado que foi escolhido pelo Fantástico para comentar as mudanças do novo Código Civil em 2002, quando ele foi aprovado. Fui eu que expliquei para o Brasil inteiro quais eram as alterações que eles traziam. Então, a gente está falando sobre coisa que nós sabemos. Vamos dar aqui um exemplo típico de violência doméstica, que a partir do momento que nós instalarmos o nosso prédio, não vai acontecer mais. Nós temos dentro do mesmo prédio uma psicóloga, uma assistente social, um bacharel em direito e um advogado. Então, se a pessoa for lá reclamar que ela está correndo o risco de sofrer uma violência doméstica, ela vai ter um laudo técnico da assistente social, da psicóloga, e um laudo técnico do delegado social, que vai fazer o relatório, e uma petição do advogado. O juiz não é técnico. O juiz não pode passar por cima de laudos técnicos, significa que ela vai sair de lá
com uma liminar na mão, afastando essa pessoa do lar. Até aí não tem novidade nenhuma. A novidade maior, sabe qual é? Nós tratamos dela e dele. Nós precisamos saber qual é os motivos que ele está quase batendo nela. E quem é que vai tratar disso? A psicóloga, assistente social. Nós não vamos abandonar o homem. Ele vai ter que sair do lar, mas nós temos um mês, a lei nos dá um mês para trabalhar esse casal, e este prédio tem capacidade de atender 150 famílias por dia. Não tem que ficar jogando daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Ah, mas como é que vão fazer todas essas audiências? Não faz? 8.906 nos dá o direito de limitar o tempo da nossa procuração. E a nossa procuração só serve até a distribuição do processo. A partir do momento que o juiz distribuiu o processo, ele é obrigado a nomear um defensor público. E aí nós pulamos por uma posição parecida com a de vocês, que é a do Tribunal de Contas, né? Vocês fiscalizam as contas e nós fiscalizamos o Estado, fiscalizamos os defensores públicos, fiscalizamos os juízes, fiscalizamos os promotores. Na audiência nós não precisamos ir, mas se ela não acontecer nos moldes em que tem que ser, nós podemos ir para a corregedoria, nós podemos ir reclamar na OAB. Então, é isso. Agora, não é só esse o motivo da construção do prédio. Você tem problemas que são da população, não são do Estado. Você tem péssimos cabeleireiros, você tem péssimos restaurantes, você tem péssimos mecânicos, você tem péssimos pintores, e você tem a lei de pequenas causas. Então, com um prédio como esse, ingressando o dia inteiro com ações de pequenas causas aqui, você vai saneando as pessoas e vai chegar um tempo em que as coisas vão melhorar. Essa é a nossa proposta e esse é o projeto que eu foquei, já que vocês estão no Tribunal de Contas da Mulher. Nós temos aí outro projeto que vai levar muito emprego para vocês, que são 11 sedes, 540 empregos diretos e mais 1.000 empregos indiretos para moradores em situação de rua, dependentes químicos. Nós queremos pegar as coisas que os outros estados estão fabricando e levar para cuidar aí no Amazonas, gerar emprego no Amazonas, 9 meses depois nós devolvemos para eles. O que fazem as grandes metrópoles hoje, além de fabricar moradores de rua e dependentes químicos? Então, cada uma dessas nossas sedes tem a capacidade para 2.400. Mas é um outro projeto que no momento oportuno, nós poderíamos estar falando. Eu gostaria de fixar nesse aqui. Social do Cidadão. Todas as prefeituras já foram notificadas da construção do prédio. Os deputados estaduais mais bem votados das regiões já foram notificadas. Agora, nós estamos atravessando aquele período do ovo e da galinha, né? Quem que sai primeiro. Politicamente, as pessoas acham que tudo gira em torno deles. E nós estamos aqui para provar que não. Então, cada uma das sedes poderá ter um deputado estadual como padrinho, não envolve dinheiro. E nós demos a oportunidade para o mais bem votado. Mas aí você tem o segundo lugar, você tem o terceiro lugar, você tem aquele que foi mais bem votado, mas não foi eleito. Tudo isso vai ser feito, mas ao longo de 1 mês e meio, tudo isso que eu falei vai acontecer e nós vamos construir os nossos prédios. Agora, ninguém quer ver falar em voto distrital. O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente colocando em vigor o voto distrital. Porque um deputado que for padrinho de uma sede como essa, ele tem uma população de 200 a 300 mil habitantes que vão frequentar a sede que está no nome dele, e ele tem o direito de atender pelo menos uma vez por semana. Só que os problemas que acontecerem naquela região também nós vamos jogar nas costas dele. Ele é o representante político daquele local. E quando chegar as eleições, será que ele terá que correr atrás de voto? Eu, particularmente, acho que não. Então, se ele não tiver que correr atrás de voto, ele acabou de ser eleito no próximo mandato através dos votos distritais, porque quem tem voto em todo local
acaba não tendo responsabilidade em nenhum, e no nosso caso ele vai ter. Doutora, eu falei igual um papagaio aqui, dentro do prazo que nos foi dado. Eu não quero tumultuar a agenda da doutora, sabe? Se a doutora achar interessante o nosso projeto. Tá. Deixa eu colocar. A Cristiane, a doutora Cristiane, que entrou aqui, te mostra aqui, Cris. Bom, prazer, Cristiane. Já conheceu o doutor Júlio, né? São advogados da nossa assessoria. Eu queria entender onde entraria o tribunal nesse cenário como um todo, né? Porque, como o senhor falou, já tem todos os recursos, já tem os projetos viabilizados, isso daí a Ednet também me explicou previamente, e eu queria entender onde entraria a gente. Por que que eu estou perguntando isso? Porque a partir dessa reunião, eu levaria, né, toda essa conversa que nós tivemos para a nossa presidente, que é a conselheira Yara Lins, e aí ela que vai realmente decidir acerca da parceria ou não. Né? Então, eu preciso entender onde entra o tribunal nessa seara. Posso te responder com pouquíssimas palavras? Fique à vontade. Pouquíssimas palavras. O tribunal entra apenas com uma pergunta. É só perguntar para as 11 prefeituras que já foram notificadas por que elas não têm interesse no projeto. Acabou o problema. Projeto que não envolve um centavo do Estado, nem das prefeituras, tá? E que está totalmente reconhecido e alinhado com a lei. Se o tribunal fizer uma parceria conosco, através da qual ele vai fazer esta pergunta para todas as prefeituras que já foram notificadas, tá? Eu digo já foram notificadas, porque todo o nosso trabalho é online. Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês Amazonas, tá? Tá aí na tela. E aqui você tem, ó, mesa diretora da Assembleia Legislativa, todos os deputados estaduais que foram notificados, e você tem também todas as prefeituras que foram notificadas. Tem nenhum tipo de problema. O Tribunal de Contas só teria que fazer uma pergunta: olha, vocês receberam a notificação número tal, 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 para construir um prédio aí que vai atender 150 famílias por dia e ministrar 900 cursos por mês. Não gera despesa para o município. Há interesse do município? Só isso. Entendi. Tá. Então, já que o Tribunal de Contas entra mais nessa parte, né, seria tipo uma consulta. Aqui no tribunal, a gente denomina esse instituto que o senhor está colocando como consulta, né? Então, por exemplo, o senhor pode formalizar, né, tudo isso que o senhor falou agora, né, desses municípios que receberam o convite para participar desse projeto, né, sem custo nenhum, e aí colocar para a gente para que o tribunal demande, para que entenda o motivo pelo qual nenhum dos municípios que foram convidados aceitou esse convite. Esse papel principal, né, dessa consulta envolveria, ao meu ver, muito mais a nossa ouvidoria geral. Por quê? A nossa ouvidoria geral, ela é justamente a que cuida, né, de todos esses órgãos nesse sentido, né, que envolvam contratos, que envolvam prestações de contas, que envolvam parcerias. Essa é a ouvidoria geral. O nosso caso específico, como eu falei, realmente são demandas diretamente relacionadas à violência contra a mulher. Quando envolve essa demanda de consultar os municípios, de questionar o motivo pelo qual isso não foi feito, os contratos não foram firmados, ela é mais da ouvidoria geral. Esse é um ponto que a gente pode encaminhar para a ouvidoria geral. E o Instituto da Consulta. O Instituto da Consulta é onde o senhor formalizaria também essa demanda, não só para a ouvidoria, como para a nossa presidência, que aí quem responde é a consultoria técnica versus o nosso controle externo.
porque nós temos uma Secretaria de Controle Externo que cuida especificamente de cada órgão. Então, nós temos dentro dessa secretaria uma diretoria relacionada aos municípios do interior. Então, essa secretaria, ela tem a missão de fazer essas auditorias, de ir em loco, então de demandar. Então, esse já seria o papel da ouvidoria geral, que o senhor está colocando aí, da ouvidoria geral versus consultoria técnica barra secretaria de controle externo. Né? Eu entendo, realmente é o motivo pelo qual o tribunal deveria perguntar, mas a gente precisa ser provocado formalmente. E os caminhos são esses, né? Provocar via demanda ouvidoria geral e via demanda presidência, para que seja deflagrado não só pela ouvidoria, como também pela Secretaria de Controle Externo. Eu entendi perfeitamente a sua colocação, eu só queria aqui não me confundir na hora de fazer a provocação, tá? Então, eu tenho aqui uma primeira provocação, eu faço para a ouvidoria geral. Ouvidoria Geral. Isso. Tá. Aí o senhor coloca... Essa provocação, eu vou dizer que todas essas prefeituras que estão aqui na tela, tá? Tabatinga, Tefé, Manacapuru, Humaitá, Paraty, tal. Eu vou dizer, vou juntar o número do ofício que foram notificadas que nós estamos dispostos e temos recurso para construir e implantar esse prédio lá. E a minha pergunta é uma só. Eu gostaria que a ouvidoria notificasse eles. Eu só quero a resposta. Ele pode responder, eu não quero. Não tem problema nenhum. Improbidade administrativa não fui eu que inventei. Quem inventou improbidade administrativa foi o legislador. Mas eu preciso de uma resposta. Eu não vou dizer que eles não querem. O problema é que hoje não dá, amanhã não dá, hoje teve enchente. Olha, são histórias e mais histórias, enquanto que o povo está carecendo de algo como esse. Então, esse ofício seria para a ouvidoria geral. Qual seria o nome da ouvidora geral? Peraí, deixa eu só pegar aqui. Mário Manuel Coelho de Mello. Mário Manuel Coelho de Mello. Mário Manuel Coelho de Mello. Conselheiro. Coelho. Isso, é o nosso conselheiro ouvidor. Ele é o conselheiro ouvidor. Isso, do Tribunal de Contas. Conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Tá. Então, vai ser uma pergunta clássica, rápida, prática, objetiva, número dos ofícios, data que eles receberam e que silenciaram. E que nós precisamos dar resposta, inclusive para mudar de município, porque eu posso colocar em qualquer município. Eu estou colocando no deles porque é o melhor localizado, mas eu posso puxar para a direita, para a esquerda, vai prejudicar os moradores, mas esse assunto a gente resolve com improbidade. Porque se ele me responder, eu só quero a resposta. Não, a falta de resposta deles nos impede de avançar. Eu não posso mudar a sede de lugar, eu fico preso a isso. Não, então, correto. Isso. Aí a gente faria essa pergunta via ouvidoria. E aí o outro ofício, que aí já seria o que a gente chama de consulta, né? Uma consulta à presidência, formulada à presidência com essa mesma pergunta, mas porque a presidência ela vai demandar uma resposta da nossa consultoria técnica e da nossa Secretaria de Controle Externo. Porque, enquanto ouvidoria, eles vão fazer a pergunta, ponto encerrado. Mas a nossa Secretaria de Controle Externo, que é demandada pela presidência, ela pode ir além, né? Ela já pode entrar numa parte que a ouvidoria não pode, né? Que é uma parte de auditoria, entendeu? Então, a ouvidoria, ela vai lhe dar a resposta, ela vai perguntar e vai lhe dar a resposta. Porém, quando a gente também demanda
via presidência / Secretaria de Controle Externo, a gente consegue ir além, ir para uma auditoria também. Então, o outro ofício é igual que o senhor vai mandar para a ouvidoria, porém demandando a presidência, né, e solicitando essa consulta. Então, é para a presidência. Conselheira presidente. Conselheiro presidente. O Mário Manuel Coelho, ele é o conselheiro ouvidor. Isso. E o conselheiro presidente quem é? É Yara Amazônia Lins Rodrigues. Conselheira presidente. Yara com Y ou com I? Com Y. Com Y. Tá. Yara. Amazônia. Tá. Amazônia. Lins Rodrigues. Lins Rodrigues. Isso. E o endereço de e-mail deles, você poderia colocar no chat ou passar para nossos procuradores? Eu vou passar para a internet, que eu vou confirmar direitinho com a presidência e com a ouvidoria, e aí eu informo para a Ednet para ela lhe passar, tá bom? Tá ok. E eu posso incluir nesse meu ofício o outro projeto também, que é aquele que gera 546 empregos diretos e mais 1.000 indiretos, porque o silêncio é geral. Certo. Não, pois é, como o senhor falou, como é uma pergunta, né? Então, aqui no tribunal a gente chama, para a ouvidoria, é uma pergunta, é uma consulta, né? Então, nós, enquanto ouvidoria, a gente pode receber vários tipos de demanda: denúncia, reclamação, consulta. A ouvidoria, ela também responde quando é nesse sentido. A nossa ouvidoria geral, ela é destinada especificamente para a atividade fim do tribunal, que é justamente essa, né, de prestação de contas. Então, é uma prestação de contas, entre aspas, né, que esses municípios têm que falar por que eles não aceitaram, o motivo pelo qual, se é um projeto que vai favorecer a população. Já fizemos a apresentação para o Tribunal de Justiça, está gravado, está no nosso site. Nós já passamos por todas as etapas que se faziam necessárias. Agora só queríamos essa resposta. E esta reunião que nós estamos aqui fazendo, a mim, já cobriu todos os nossos anseios aqui da Federal. Nós só gostaríamos de fazer essa pergunta. Por quê? Se você foi eleito para ajudar essa população, por que você está atrapalhando que essa população seja ajudada? É uma resposta. Eu só quero a resposta. Eu não posso fazer essa mesma pergunta para o deputado estadual, porque isso nós já vamos fazer na nossa apresentação lá na Assembleia Legislativa. Ele foi eleito para defender as pessoas, sabe? Agora, por que ele também não pergunta para o prefeito? Mas ele não tem esse poder, mas politicamente ele tem. Olha, correto. eu estou muito satisfeito. À disposição também, no que puder ajudar, né? Tanto eu quanto a minha equipe que está aqui, né? Então, assim, quando tiver implantado esse projeto aqui, faço questão de conhecer, né? Para encaminhar nossas assistidas para que o projeto atenda, né? Essas mulheres. Então, vai ser um prazer, realmente, com a graça de Deus, esse projeto ser implantado aqui no Amazonas, aqui em Manaus, e nos nossos municípios do interior. E, como eu falei, espero que de algum modo a gente possa ter lhe ajudado, né? E o que precisar, olha, Ana Paula, já mandei o ofício para a presidência, já mandei o ofício para a ouvidoria geral, né? Cópia, manda uma cópia para a gente, para que a gente possa também conversar na presidência e na ouvidoria, né? Para darem, né, uma atenção maior para essa demanda, tá? Então, através da cópia, a gente pode conversar com os outros gabinetes para tentar ajudar da melhor forma possível. Os dois ofícios serão encaminhados em cópia a vocês. Tudo que nós fazemos é publicado automaticamente no nosso site, então vocês vão receber o ofício, a cópia, porque nós vamos copiar o e-mail, e dentro da matéria tem um link. No link da matéria está tudo escrito, tudo que ficou combinado, inclusive cópia desta reunião,
o vídeo vai estar lá, para que eles saibam que isso fez parte de uma reunião oficial. Nós estamos aqui trabalhando, oficialmente trabalhando. Agora, eles que respondam, é só falar, não quero. Explica por que não quer para o promotor da cidade, tá? Explica por que não quer para o Tribunal de Justiça, vai ter que explicar. Mas responder, tem que responder, esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Certo? Sua colega quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, doutora? Não. Só estou vendo metade dela aqui. Não, estou ouvindo aqui só. Ele já estava falando, quando eu estava falando sobre a ouvidoria, ele já estava comentando o ofício para a presidência também, né? E por isso que eu falei, porque eu dividi. A ouvidoria, ela vai lhe responder, só que o ofício para a presidência, ele pode ir além. Demanda a Secretaria de Controle Externo, que já entra na parte das auditorias. Vocês não ajudaram nós só no Amazonas, não, tá? Nós temos alguns outros estados que estão precisando desse passo e nós vamos dá-los através do Tribunal de Contas e da ouvidoria. O modelo é o mesmo, não é? Não, com certeza. Como eu falei, está aqui para fiscalizar também. O modelo é o mesmo. Nós vamos utilizar em outros estados que talvez os prefeitos pensem que eles são donos do município. Não são, não. Tá bom? Muito obrigado. Edinete quer acrescentar alguma coisa? Edinete é a nossa procuradora aí. Sonirley quer acrescentar alguma coisa? Sonirley também é do Amazonas. Fiquem à vontade, que nós estamos encerrando aqui a reunião. Eu tenho a agradecer, né, pela oportunidade que a doutora Ana Paula nos deu, né? E muito obrigado pela ajuda aí. Vai ser de grande valia para todos nós, que o projeto venha ser bem-vindo no Amazonas e a senhora está convidada para o lançamento, viu? Com certeza. Obrigada. Não, já está convidada para receber um título de comendadora da Ordem do Mérito do Elo Social no nosso evento, que deverá acontecer nos próximos 40 dias na Assembleia Legislativa. Está registrado, hein? Isso aqui já é um convite. Tá ótimo, muito obrigada. Eu já conheço a Edinete de longas datas, nós trabalhamos juntas já, então, em outro órgão, então, é uma grata satisfação, né, poder trabalhar com ela novamente, fazer essa reunião com ela, porque eu sei da idoneidade dela, eu sei do caráter dela. Então, quando ela propôs, eu disse, vindo dela o convite para participar, com certeza eu sei que é um negócio correto. Então tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Agora acho que já é boa tarde. Boa tarde a todos. Agora boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Até a próxima. Anota todos os dados, Edinete. Manda aqui a Federal já vai fazer imediatamente esses ofícios de notificação. Só vai esperar a conclusão da gravação da reunião, tá? Grande abraço. Até logo. Tá ótimo. Até logo. Boa tarde. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Iner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Iner, passando o Brasil a limpo.
Grupo Inner. Ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.